Hoje eu vou revelar os principais ensinamentos que a gente obteve nas reuniões mediúnicas de contato com os nossos irmãos estelares. E confesso que esse principal aprendizado é de fato o que mais faz a gente avançar no caminho espiritual. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos direto ao ponto, porque isso que eu trago aqui, dessa forma, com toda essa cronologia e detalhes, certamente eu ainda não contei em lugar nenhum, de forma separada já, mas desse modo ainda não. Vamos lá. Eu morava em Santa Maria até 2 anos e meio, 3 anos atrás. Hoje eu resido aqui em Florianópolis. Mas quando eu morava em Santa Maria, nós tínhamos o costume, eu, o Pava e outros amigos nossos também que gostam do tema da espiritualidade, da comunicação espiritual, com mentores, com seres estelares, enfim, nós fazíamos também, porque tínhamos interesse na ufologia, nós fazíamos as vigílias de campo. Talvez você já tenha feito, inclusive, vigílias ufológicas, porque ao lado de Santa Maria existe uma cidade chamada Itaara, onde ali existe o maior centro ufológico da América Latina. Não é muito grande, mas ainda assim tem esse título. E nós fazíamos vigílias de campo na cidade de Itaara, porque já tem pela própria energia ali da cidade, atividades ufológicas bastante frequentes, relatadas por moradores, não à toa que existe esse centro ufológico ali. E nós fazíamos isso em 2012, 2013, bastante vigílias de campo. Nós tivemos muitas experiências e 2 delas foram mais intensas, 2 delas foram mais fortes e uma delas, inclusive, nós tivemos uma experiência de avistamento de um contato de primeiro grau, que é literalmente o avistamento de uma nave. Foram 2 experiências fortes nesse sentido, mas eu trago aqui uma delas, que foi quando a nave ficou na nossa percepção visual por cerca de 30 a 40 minutos. Durante a experiência a gente não ficou olhando para o relógio, mas depois a gente olhou o tempo que havia se passado e era mais ou menos isso, de 30 a 40 minutos. E foi muito curioso, porque sabe quando está anoitecendo e as estrelas elas vão surgindo no céu? Elas vão surgindo no céu, porque a luminosidade da atmosfera vai caindo, a noite vai chegando e a gente vai percebendo as estrelas. E foi mais ou menos do tamanho de uma estrela que surgiu esse avistamento no horizonte para nós. Mas não foi de forma gradual como as estrelas vão surgindo no céu. Foi de forma repentina com uma luminosidade um pouco mais intensa. Mas no início era nessa percepção mais ou menos do tamanho de uma estrela. Porém nós focamos a nossa intenção, porque aquilo ali pareceu suspeito para nós naquela experiência, e solicitamos que caso fosse numa comunicação quase telepática, que algum sinal fosse dado. E qual foi o sinal que nós recebemos? Essa nave, que depois a gente veio a confirmar que era uma nave, começou a se aproximar, mas se aproximar bastante e ficou no céu não do tamanho de uma lua cheia, mas quase do tamanho da lua. Veja, é um tamanho bastante grande. E ainda a gente fez outros testes com a mesma estratégia, de solicitação, de comunicação mediúnica telepaticamente à mente, e tivemos novamente bons resultados. Esta nave, ela andou primeiro para um lado, depois andou para outro, respondendo às nossas intenções, e num momento posterior seguiu andando até simplesmente desaparecer, sumir, como se desmaterializando. Aí não pela nossa intenção, já pelo fim do nosso avistamento ali, e isso durou cerca de 30 a 40 minutos. E inclusive sempre quando a gente passa hoje pela região que a gente estava, a gente chama o local ali de Morro da Nave, porque foi ali que nós avistamos essa nave, tivemos essa experiência. Mas além dessa percepção visual, nós percebemos também alguns outros tipos de contato, que foi justamente esse contato telepático, mediúnico, mente a mente, e também uma espécie sutil, mas ainda assim, de clarividência, com os seres que estavam nesta nave, ok? Então guarda isso, porque a partir disso a gente percebeu que existia a possibilidade de nós darmos um outro passo nessas nossas buscas de contato ufológicas, que era e que é o contato psíquico, ou seja, o contato mediúnico. E foi isso que a gente fez, porque
em 2012, em 2013, eu ainda não era de maior, né? Eu tinha 17, em 2013 eu fiz 18 anos, mas eu faço aniversário bem no final do ano, em 28 de dezembro. Então, em 2013 eu só fui fazer 18 anos lá no final. Então tinha essa questão que eu era de menor, tinha que pedir autorização, embora depois que eu fiz 18 anos eu sempre segui pedindo autorização para os pais, para minha mãe principalmente, né? Mas tinha essa questão de segurança e preocupação da minha mãe de nós irmos à noite, né, fazer as vigílias ufológicas, e percebemos também que era muito menos perigoso a gente aprofundar no contato psíquico e mediúnico, porque nos permitia ficarmos em casa ou num espaço, né, dedicado à comunicação mediúnica, num centro específico, num espaço abrigado e não suscetível à condição climática do frio, de ir de noite, né, para um local assim, sem ninguém. E às vezes as pessoas em casa, pais, ficavam bastante preocupados. Você, talvez que seja pai, que seja mãe, você entende o que eu estou dizendo. Então, a partir desse momento, eu dediquei boa parte da minha energia ao desenvolvimento do trabalho mediúnico. Como, né? Com o desenvolvimento das práticas e do meu campo energético, com as técnicas todas do Tai Chuan, do Yoga, principalmente a prática da meditação, com o desenvolvimento da mente para aprofundar a capacidade mediúnica. E neste ínterim todo eu já participava, sim, das reuniões mediúnicas dentro de centros espíritas e de desenvolvimento mediúnico dentro das casas de Umbanda também. Sempre estive nesse contexto, é algo natural para mim, já contei isso em muitos episódios também. E aqui nós chegamos já em 2018 dentro dessa cronologia, quando nós inauguramos lá em Santa Maria ainda, eu junto com a minha mãe, o Cali, que é o nosso espaço terapêutico. Hoje eu estou mais desligado, porque nem em Santa Maria moro, mas o Cali segue com as suas atividades terapêuticas lá em Santa Maria. E dentro do Cali, eu organizei sessões fechadas. Aqui entra agora o ponto máximo da nossa história. Organizei essas sessões fechadas de desenvolvimento mediúnico e contato com a espiritualidade. E como que era? Como que a gente realizava? Nós tínhamos a intenção de comunicação com 3 tipos de egrégoras diferentes. Uma delas era a egrégora estelar, outra delas era a egrégora xamânica e uma terceira ainda que era a egrégora taoísta, que eu sempre fui adepto à meditação nos moldes do Tai Chuan, do Kung Fu, então sempre gostei dos mestres chineses. Então a gente voltava à intenção de comunicação com essas 3 egrégoras. Porém, a gente fazia as reuniões semanais e uma semana era dedicada a um tipo de egrégora, a tentativa de comunicação, no outro a outra egrégora e na terceira semana a outra das egrégoras ainda. Na quarta semana a gente voltava lá para a primeira das egrégoras na tentativa de comunicação. E quando era a semana de tentativa de comunicação com os seres cósmicos, com os nossos irmãos estelares, seres extraterrestres, olha o que aconteceu. Veja o que aconteceu. No primeiro encontro, não tivemos nenhum resultado. No segundo encontro, também nenhum resultado. No terceiro encontro, nenhum resultado. No quarto encontro, continuamos ali presentes. Nada aconteceu. No quinto encontro, mais uma vez, estávamos ali, mas nada aconteceu. Veja, para nós sairmos de um encontro de tentativa de comunicação com seres estelares para chegar num novo encontro de comunicação com seres estelares, passou-se já 3 semanas. 3 semanas, porque a gente fazia uma semana com uma egrégora, outra semana com a egrégora xamânica e a outra semana e voltava na primeira que era a egrégora estelar. Então passou-se 15 semanas para apenas no 6º encontro, na 18ª semana, isso passado 4 meses já, nós termos um mínimo de contato. E eu tenho aqui, inclusive, dentro deste caderno, era o nosso caderno de ata, o registro de todos os encontros. Até para ilustrar aqui, né? O terceiro encontro foi no dia 29 de agosto de 2018, tem uma palavrinha aqui, porque nada aconteceu, como eu comentei, a única palavra que nós registramos foi persistência. Nós estávamos persistindo, nós estávamos ali. Nada aconteceu, apenas no 6º encontro que tem dentro do nosso caderno de atas aqui um registro e que foi uma comunicação muito breve. Veja só, eu vou até ler aqui para vocês. Estava na roda, dentro de todos os participantes, o tema Quem sou eu? E eis que recebemos uma simples comunicação, uma simples resposta desse tema que estava na roda.
que estávamos conversando. E veja só a resposta. A gente recebeu sim a princípio da nossa comunicação com os irmãos estelares. A resposta é muito bela. Todos nós estamos na Terra para nos despojarmos da identificação exacerbada do eu. Portanto, a resposta dessa pergunta pode mais atrapalhar do que ajudar. Desenvolvam, por favor, a sua atenção. Muita paz. A gente na intenção de descobrir, né, quem fomos nós, quem é que, será que fomos nas experiências passadas e quem somos nós em outras vidas também, e a resposta vem quebrando toda a nossa linha de intenção de resposta, né, de chegar a uma conclusão, porque nós estamos aqui para nos despojar dessa identificação com o eu, então não vai somar nada ter essa resposta. Já tivemos essa resposta aqui no 6º encontro, porém o 7º encontro, o 8º encontro e o 9º encontro também nada ocorreu. Veja só o registro do nosso 9º encontro aqui, ó. Novamente, a solitude nos acompanha. Faltam ainda 15 minutos para o término do nosso encontro. Vejamos, foi apenas isso que nós anotamos, porque nada aconteceu praticamente nesses 9 encontros. Veja só. Tenho que relatar alguma coisa aqui, né? Muito importante. Eu tinha uma certa dificuldade pessoal, ainda tenho, em relação à afinidade energética com os seres estelares, porque a minha identificação é forte com as egrégoras telúricas, com as egrégoras imanentes, com os seres da Terra, a egrégora taoísta, a egrégora xamânica, ao qual eu comentei que nós fazíamos a comunicação. Essas fluíam de forma muito tranquila, de forma muito bem. Quase toda semana a gente realizava a comunicação com o plano espiritual com essas egrégoras. Agora, com as egrégoras estelares, eu sentia certa dificuldade de haver uma comunicação energética. Havia uma disparidade, são seres que são muito diferentes energeticamente da gente. Vêm de outro sistema. Então, para haver uma afinidade, para mim, que tem essa identificação mais forte com a Terra, era difícil. É mais complicado eu trazer a comunicação desse tipo de egrégora. Mas ainda assim, a gente estava ali durante todo esse período. E aqui entra aquilo que eu considero como sendo o principal aprendizado, que é esse aspecto da palavrinha que está descrita no nosso 3º encontro, a persistência. O preparo que a gente realizou durante todo esse tempo de aprofundar o estudo com os nossos conhecimentos. A gente debatia, assim, estudava em conjunto, claro que separado em casa, mas levava os debates para o grupo. E as nossas práticas todas que realizávamos antes de entrar para a parte de comunicação mediúnica de fato, foram o que nos levaram adiante. Todas essas práticas e estudo foi o que me trouxe até aqui, agora, hoje, com todas as experiências que eu tenho na minha bagagem. Este é o principal ponto, a persistência. E dentro do caminho espiritual, preste bem atenção, dentro do caminho espiritual tem uma máxima que é das artes marciais, mas que eu trago porque o caminho marcial é um caminho espiritual, que diz: é necessário amar o esforço. E a gente não gosta muito de ouvir isso, mas é preciso amar o esforço para que a gente possa desenvolver as nossas capacidades de presença, a nossa capacidade de atenção, de concentração, as nossas habilidades mediúnicas, todas as nossas capacidades de desenvolvimento energético. Tudo isso não surge do nada. Nada surge do nada. É preciso que a gente coloque empenho, esforço, dedicação, disciplina, consistência, preparo, estudo, prática e mais prática e mais prática. Ninguém em nenhuma área se desenvolve sem esforço. Eu preciso fazer uso do meu tempo e da minha energia para alcançar algo. Senão eu não alcanço. Eu preciso criar as condições para que o meu desenvolvimento surja, brote, certo? E isso, sem dúvidas nenhuma, é o que de mais importante eu aprendi com todas essas tentativas de contato com os nossos irmãos estelares.